Memórias entre quatro linhas, a história do futebol em Guarapuava. Neste rádio documentário, vamos falar sobre o Guarapuava Esporte Clube. Ex-jogadores, funcionários e torcedores do Lobão contam a história do alvinegro guarapuavano, um dos maiores e mais tradicionais da cidade. Saudade. Esse é o sentimento que muitos torcedores do Guarapuava Esporte Clube têm hoje em dia. O Lobão, como era chamado, fez a alegria de muitas pessoas, e seus jogos eram um programa obrigatório para as famílias nos fins de semana. Os jogos não tinham um campeonato oficial ainda, e aconteciam depois do almoço do domingo. Dirceu Damas jogou durante muito tempo no Guarapuava, desde a década de 1970, e conta como foi a fundação do clube. Na década de 20, reuniu um grupo, naquele momento, de pessoas importantes dentro da comunidade e resolveram montar uma agremiação. E o Guarapuava foi montado, talvez em 1921 e oficialmente em 26, com um estatuto em vigor já. Com a formação do Guarapuava, outras equipes se formaram também e não tinha campeonato oficial. Tinha amistosos, onde todas as famílias se reuniam após o almoço e compareciam assistir esses prêmios, né, esses jogos nos domingos. Para captar o visual do chute a gol e a emoção da ideia quando ginga. O Lobão marcou a juventude de muita gente, seja quem jogou pelo clube ou torcedores que lotavam os estádios. A gente, quando criança, vivia ali no Guarapuava. Eu me lembro que, quando bem criança, eu não era tão perna de pau quanto eu achava, né? Aí, de vez em quando, eu até entrava no campo, jogava. Eu era muito criança até então. Mas depois, já meio adolescente, os jogos do Guarapuava eram a atração da região. Levanta-te, torcida alvinegra, grita bem alto, avante campeão. O futebol em Guarapuava sempre foi amador. Com o Lobão, não era diferente. O que impulsionou os jogos e o esporte na região foi a criação da Liga de Futebol de Guarapuava, em 1953. Quem conta isso é o Marabá, que já jogou e hoje é funcionário do clube. O Guarapuava sempre disputou título, foi muitas vezes campeão do futebol amador, na época do Seu Pato. O Guarapuava sempre manteve essa estrutura de tratar bem os jogadores, dava incentivo, participação no clube, então isso aí atraía muita gente. Então todo mundo queria jogar no Guarapuava, justamente porque é um clube central, um clube de tradição, um clube que sempre chegava e era bem organizado. Muitas equipes nossas representavam daí no torneios dos campeões do interior, faziam jogos amistosos em outras localidades e grandes jogadores, momentos diferentes, mas sempre era um campeonato de alto nível dentro da nossa comunidade. O que tinha que fazer naquela época, no domingo, era assistir jogos de futebol amador. Eu vou de cadeira numerada, que está na arquibancada pra sentir mais emoção, porque meu time bota pra perder. Todo time de futebol precisa de um lugar para mandar seus jogos. Um lugar onde a torcida de casa possa apoiar o clube durante os 90 minutos, para fazer do campo de jogo um verdadeiro caldeirão. E com o Guarapuava Esporte Clube não foi diferente. O estádio Lobo Solitário não só marcou o clube, mas toda uma geração. Isso já foi um sonho do seu Hélio Della Vecchia. Ele começou a reforma no estádio Lobo Solitário em 77, e um ano depois, na sua conclusão, a equipe do Guarapuava, onde eu fazia parte, fomos campeões amadores de 1978, juntamente com essa reforma importante feita no estádio Lobo Solitário, totalmente de concreto, né? Uma ótima administração, não deixando dívidas em nada, disputar o campeonato intermediário aquele mesmo ano. Um lindo estádio para a época, que era o Lobo Solitário. Sempre em todos os jogos a torcida de Guarapuava sempre lotava os espaços. Uma torcida vibrante com charanga do amigo Jabá e toda a turma sempre vibrando com o Guarapuava Esporte Clube. O Memórias entre quatro linhas volta já. E vamos falar de um assunto importante do Lobão, o tempo que o Guarapuava figurou no Profissional do Paraná.
Estamos de volta. Neste bloco do Memórias Entre Quatro Linhas, vamos ver como o Guarapuava subiu à elite do futebol paranaense. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no coro. Como vimos no primeiro bloco, o estádio Lobo Solitário foi reformado em 1977, com investimentos de Hélio Della Vecchia, o seu Hélio, que foi dirigente do clube. Um ano depois, veio o primeiro título profissional, a segunda divisão do Campeonato Paranaense de Futebol, e com isso, o acesso à elite do futebol do estado. Com base de jogadores oriundos do futebol amador, principalmente a equipe campeã, que era muito jovem, onde fazia parte eu, Coquinho, Marinho, Nardo, Luiz César, Alaor e vários outros, né, subimos para o profissional. E no final, uma partida em Toledo, tivemos a oportunidade de subir para a primeira divisão. Uma época maravilhosa, tanto é que, como eu te falei, a gente conversa com muitos de épocas anteriores, sente uma saudade, algumas histórias épicas, e a gente vê que realmente o Guarapuava ele fez história no campeonato profissional e no amador também. E esse, que é o único título profissional do Lobão, só pôde ser comemorado pelos jogadores um dia depois. É isso mesmo, a equipe do Guarapuava só soube que foi campeã em cima do Toledo lendo os jornais no outro dia. O Guarapuava Esporte Clube jogava pelo empate para ser campeão. Aos 45 do segundo tempo, um cruzamento na área, um jogador adversário, ao ver que não alcançaria a bola, se jogou e colocou a mão para a bola entrar. Saiu vibrando, toda a torcida de Toledo vibrou também. O Plínio Duenas, que foi o árbitro, muito inteligentemente, levou a bola, pegou a bola na mão e ergueu para cima, dando como encerrada a partida. E nós ficamos na dúvida, né? E ele não falou nada, nós viajamos, tudo sem saber que nós éramos campeão. E achamos que ele tinha dado o gol, mas encontrando em Cascavel, ele oficializou que pode ficar tranquilo que o gol foi anulado. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Causos da bola. Você sabia que Mané Garrincha, o ponta direita, camisa 7 da seleção brasileira, já jogou em Guarapuava? E foram várias as passagens do craque pelos campos da cidade na década de 70. Uma lembrança que eu tenho do Guarapuava foi a vinda do Garrincha pra cá. O engraçado da história é porque o Garrincha ele era um cara muito boêmio, né? Aí ele caiu na vida aqui em Guarapuava. Ele adorou tanto a vida noturna da época em Guarapuava que ele praticamente esqueceu de ir embora, sabe? Ficou aqui vários dias, e bêbado, entende? É muito interessante. É uma das lembranças que eu tenho mais forte do Guarapuava foi essa passagem do Garrincha por aqui, né? E aí ele se inteirou com a cidade toda, ficou amigo de todo mundo, circulava por aí à vontade. Tinha um jogo do Garrincha, eu peguei a Doutor Laranjeiras, direto ao campo do Grêmio. Como eu não tinha dinheiro para pagar ingresso, subi em cima de uma árvore, me posicionei bem e consegui entrar de ratão, como diz no jogo. O jogo, eu lembro muito bem, no primeiro tempo, o jogador Caçapava batia muito no Garrincha, tanto que tiraram o Caçapava para o segundo tempo colocaram o Zinho, para ficar mais, para não bater tanto no Garrincha, porque o Garrincha era a figura daquela partida, né? No próximo bloco, não perca, os jogos onde o Lobão desbancou os gigantes da capital. O Memórias Entre Quatro Linhas está de volta. Já falamos da história do saudoso Lobo Solitário e agora vamos falar de um assunto especial para quem é fanático pelo alvinegro guarapuavano: os Jogos Gloriosos. Guarapuava entra em campo com ideais de um vencedor. Salve, salve o Lobão do esporte. Imaginem só, seu time está com 2 jogadores a menos, jogando contra um dos maiores clubes do estado, o Coritiba. É a loteria esportiva de 1980. E quem irá apostar no Guarapuava Esporte Clube? Pois então, quem apostou no Lobão se deu bem. E o Dirceu Dalmas, o Pato, que estava naquele jogo, te conta o resto. Era a primeira vez que o Guarapuava entrava numa loteria esportiva, era num sábado. A expectativa do povo
Coxa Branca era uma vitória natural contra o Guarapuava, que era a equipe que estava no segundo ano como equipe profissional. Mas quando adentramos ao campo, né, a nossa equipe, começo ao fim, bastante aguerrida. Tivemos 2 jogadores expulsos dentro dessa partida e mesmo assim, num contra-ataque, nosso ponteiro direito, Paulo Borges, que era velocista, né, conseguiu passar por Dionísio, chutou ao gol e o nosso ponto esquerda acompanhou o lado ao contrário, finalizou, Joãozinho, ponto esquerda. Foi uma grande vitória, levamos o sufoco até o final da partida, foi uma vitória que marcou para mim, né, como jogador de futebol, eu era muito novo naquela época, eu como lateral esquerdo, Alaor também, que era da cidade, os 2 atuamos, fizemos uma excelente partida, a equipe toda teve um posicionamento forte dentro da partida, todo mundo jogou muito bem e furamos o cartão da loteria esportiva no sábado de muita gente. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Saiu na Folha do Oeste que o jogo 4 da loteria esportiva teve uma zebra incalculável, o Guarapuava. Até aí, beleza. Todo clube que não é favorito para um jogo já venceu alguma vez. Mas em 2 jogos seguidos, fora de casa e com 2 jogadores a menos, é isso aí. Um mês depois do jogo contra o Coritiba, o Lobo Solitário se encontrou com o Atlético Paranaense, o Furacão, um dos grandes da capital. E quanto ao Atlético, no mesmo ano, tivemos também num jogo no antigo Joaquim América, né, antes da reforma. Antes de entrarmos em campo, tivemos que tinha um toco do vestiário para a subida do campo, né, porque tinha chovido, estava alagado o túnel. Entramos também, fizemos uma grande partida, foi merecedora também dessa vitória. Tivemos um jogador expulso, esse jogador expulso foi Jorge Costa, que foi o autor do gol. A pressão foi grande também, mas foi a segunda vitória contra a dupla atletiva. Então, o Guarapuava é a única equipe da nossa cidade que venceu em Curitiba a dupla atletiva em 1980. Foi um fato histórico. Sofria como um louco com o rádio colado no pé do ouvido. Mas a nossa defesa é segura, é mesmo de seleção. Mas esses jogos grandiosos não aconteceram só no profissional não. No Campeonato Amador de Guarapuava também tiveram embates marcantes, em especial contra um outro clube da cidade, o Grêmio Esportivo Oeste. E quem sempre saía ganhando era a torcida. Nessa época, década de 60 e 70, os torcedores eram apaixonados. Todos, Guarapuava, Grêmio, Pavão, Madeirite. Mas os mais apaixonados eram do Guarapuava e do Grêmio. E a do Guarapuava era o time dos mais pobres, né? E o Grêmio era o time das pessoas mais ricas. Tenho muitas lembranças boas, assim. Mas a que mais me veio na mente foi uma vez que eu apanhei lá no dentro do campo do Guarapuava. A gente estava assistindo futebol, eu, meu irmão e os amigos, e a gente teve uma rixa com o pessoal, que era torcedores do Grêmio. Apanhamos, que foi bonito de ver. A torcida era fanática, por isso que havia a rivalidade do torcedor do Guarapuava Esporte Clube com o do Grêmio, que a torcida empurrava mesmo e cobrava. Mas nem tudo são flores. No último bloco do Memórias Entre Quatro Linhas, a decadência do Guarapuava Esporte Clube. O Memórias Entre Quatro Linhas está de volta. Após ganhar tantos títulos e trazer tantas alegrias à sua torcida, a decadência do Lobo Solitário foi um processo rápido. É isso que vamos ver agora, no último bloco do Memórias Entre Quatro Linhas. A última participação do Guarapuava num campeonato profissional foi em 1984, mas estava há 3 anos sem disputar nada. E o Guarapuava deu uma parada, em 81 não disputou, voltou. Eu já não fazia parte do elenco em 82, mas meu amigo Alaor e Paulinho Anesco, Sapatão, já faziam parte desse elenco. Em 82 disputaram intermediária e ficaram entre os 4 finalistas. Nunca mais daí o Guarapuava disputou um campeonato profissional. Dirigiu-se mais para o futebol amador, voltou, né, às origens do futebol amador, onde conseguiu vários títulos. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, gol. Voltar ao amador nunca foi um problema, mas isso aconteceu principalmente pelas dívidas que começaram a se acumular, e foi difícil manter o time.
É um fator normal, que em muitas cidades aconteceram isso também. O Guarapuava fez alguns investimentos acima do que poderia aguentar, prejudicou financeiramente a sede social e nessa situação tiveram que optar voltar ao amador para conter a despesa, né? Aos meus olhos, bola, rua, campo, sigo jogando porque eu que sei o que sofro e me rebolo pra continuar, menino, como a rua que continua uma pelada. Dirceu Dalmas, chamado de Dirceu Pato, marcou a história do Guarapuava de muitas formas. Como jogador, fez parte do time campeão e como técnico, recuperou o período de glórias do Lobão. Veio uma proposta do Guarapuava para reerguer o departamento amador, que vinha há 10 anos sem ter um título amador. Fui para o Guarapuava, né, tocando futebol amador e juniores lá, como coordenador desse departamento, como treinador, como jogador também, tudo junto. E fui lá e consegui 5 títulos. Então, o último título do Guarapuava foi em 2006 do amador e na sequência também foi o maior desastre esportivo que teve em Guarapuava. Desde o momento que a gente assumiu a diretoria e até o momento depois da Assembleia que decidiu a venda do estádio Lobo Solitário, foi amplamente divulgado porque é um patrimônio que faz parte da história de Guarapuava e que nós concretizamos no último dia 5 de maio a venda desse imóvel que todos sabem, né, foi para pagar as dívidas do clube e para as sobras, né, dessa receita para investimento na área social do clube. O presidente Jacir Queiroz, em 2009, justificou a venda do Lobo Solitário como uma forma de pagar a dívida do clube, que na época era mais de 2 milhões de reais. Mas será que essa foi a atitude mais correta? Alfredo Gelinski, torcedor, ex-jogador e ex-dirigente, acha que não. Eu falo com todas as letras. O maior crime no esporte de Guarapuava que fizeram foi vender o estádio e eliminar a Cartaz Sport. Poderia ser evitada a venda. Poderia ter sido uma negociação com a Receita. Poderia até, inclusive, se fosse o caso, vendido uma outra parte do terreno, que seria lá no fundo. Para carro, para tudo, quando já não há tempo. Para apito, para grito, e o menino deixa a vida pela bola. Uma coisa é certa, a demolição do Lobo Solitário consolidou a decadência do Guarapuava Esporte Clube, que logo depois deixou de participar do campeonato amador. Então, para mim, o Guarapuava foi tudo da minha formação como atleta profissional, onde joguei profissionalmente 20 anos, né? Devo tudo o que aprendi ao Guarapuava Esporte Clube. E essa perda, para mim, foi uma dor muito grande, porque nós perdemos, em termos de Guarapuava, o espaço físico, né? O memorial do nosso futebol. E pouca gente se movimentou em termos políticos para achar uma solução. A solução, a priori, era financeira e perdemos um maior espaço e um dos mais belos estádios do interior do Paraná. Isso foi uma perda muito grande, é um sentimento que eu não consigo passar em frente da Frei Caneca, olhar para a lateral e ver a perda desse espaço físico, de repente, pelo um pensamento de investimento, mas a história está contando diferente, que quem utilizou a venda do espaço, utilizou para uso próprio. Guarapuava sai de campo, mais uma vez é vencedor. Salve, salve o Lobão, no esporte és mais forte, ergue a taça campeão. Esse rádio documentário foi produzido pelos acadêmicos do 2º ano de jornalismo da Universidade Estadual do Centro-Oeste. A apresentação de Carlos Souza, reportagens de Carlos Souza, Douglas Meurer e Sabrina Ferrari. Roteiro de Douglas Meurer, produção de Marina Pierini.